Bom, então, mais uma vez, tentativa de continuar ou particularizar algumas das ideias que anteriormente já tinha dito, e desde já peço desculpa se o enquadramento visual ainda é um pouco pior do que o primeiro. Não estou a fazer de propósito, é apenas fruto das circunstâncias. De qualquer maneira, uma tentativa de continuação gostaria mais de particularizar algumas coisas e acima de tudo, dar alguns exemplos de alguma maneira consubstanciassem algumas das ideias que ficaram pouco exploradas ou apenas afloradas ou de alguma forma pendentes dos registros anteriores. E uma, talvez mais importante, se diga respeito ao feminismo e como hoje falar mal, dizer a verdade, como se dizer a verdade fosse falar mal, ou pelo menos dizer aquilo que eu considero a verdade sobre o que é o feminismo dos dias de hoje, no que é que se tornou, no que é que simboliza, no que é que pretende. Por si só coloca numa rota de colisão em tudo o que é considerado, e agora vou dizer que um chavão, que ainda não tinha referido, já tinha dito a palavra correto, mas ainda não tinha associado a outra palavra que ultimamente anda muito associada à palavra correto, e não é coincidência, que é o politicamente correto. E politicamente correto é um eufemismo para censura. Politicamente correto não é mais do que uma censura. Okay? Fique bem assente. Cada vez que ouvimos alguém dizer devemos falar ou o que é que não é politicamente correto, o que é politicamente incorreto. Estamos a falar de censuras e de travessuras linguísticas quando se faz o politicamente incorreto. São travessuras. Sem querer andar aqui às voltas e falar de várias coisas ao mesmo tempo. A liberdade de expressão e as ofensas, que normalmente andam muito associadas, uma das imediatas reticências que a liberdade de expressão chama a quem não gosta nada da liberdade de expressão. E as feministas odeiam a liberdade de expressão. Odeiam a liberdade de expressão. Têm uma aversão absoluta à liberdade de expressão. Uma das primeiras reticências que se começam a deixar no caminho para que a liberdade de expressão comece a encontrar dificuldades de ser ela o que é que ela é ofensiva. Ela ofende. Ofende. E é verdade. A liberdade de expressão, no seu termo absoluto, implica os dois extremos, ou extremos, desse discurso, e por isso esse discurso nos extremos é ofensivo, é abrasivo, é desagradável, é estúpido, é até de alguma maneira violento, é tudo isso. Mas o que verdadeiramente incomoda a liberdade de expressão não é essa parte. Essa parte a gente lida bem, porque quem quer que entre por um registro estúpido, abrasivo, idiota, rapidamente é vencido por um argumento. Qualquer um. Quem quer que venha com parvoices
básicas, seja de racismo, seja de básicas, sem sustentação, apenas por preconceitos, apenas por dar cá aquela palha, por ofender por ofender gratuitamente, rapidamente qualquer argumento mais debilóide arruma a questão. Por isso, só se ofende quem de facto tem pouca coisa para sustentar. O grande problema daqueles que tentam censurar a liberdade de exprimir o que nós pode ter para exprimir, o que verdadeiramente nos afeta é quando são ditas coisas com as quais nós não conseguimos contra-argumentar. Isso sim é que faz uma grande urticária mental quando há quem se lembre de dizer coisas que são absolutamente ofensivas, mas ofensivas no pior sentido, que é, não é porque sejam estúpidas, mas é porque tocam nos nervos das pessoas, tocam naquilo que as pessoas não conseguem rebater com argumentos. E por isso passam para a estupidez e passam para o não argumento, que é censurar. Mais uma vez, vamos andar às voltas. Vamos fazer esta pequena viagem, que eu sei que em Portugal isto passou ao lado. Logo imediatamente e estamos sempre no tema do Trump. O Trump hoje em dia é um bom tema. Logo a seguir à eleição do Trump, houve uma marcha das mulheres. Não são todas, não é? Mas muitas das promotoras desta marcha, ou muitas das organizações destas marchas, que foram várias, têm raízes e têm os seus postos de trabalho e têm as suas plataformas nas universidades. Grande parte destas pessoas são professores ou professoras, nomeadamente de temáticas ligadas à sociologia, aos gender studies, como se chamam na América, coisas muito socialmente engajadas. E são muitas delas, grande parte delas, são pessoas extremamente sectárias, fanáticas, zelotas, que têm imprimido, e quem está minimamente ao corrente do que está acontecendo nas universidades americanas e canadianas e australianas e inglesas, nomeadamente neste mundo anglo-saxónico, sabe que tem vindo a ocorrer todo um movimento muito anterior ao Trump, aliás, fomentado pelas políticas do Obama, todos hoje choram por ele, e é inacreditável a dualidade de critérios entre a avaliação de um trabalho de um e o outro, que ainda agora ainda está a começar e já está ao nível do pior dos demónios. Mas uma das questões mais preocupantes em termos do que depois começa agora a perceber e o que está agora a assistir é que as universidades americanas nestes últimos 9 anos, 8 anos, têm sido um terreno fértil para uma determinada ideologia, uma determinada doutrina dogmática, extremamente dogmática, sectária, com claros indícios de fascismo do pior que há. De esquerda. Dito de esquerda. Eles não são bem de esquerda, eles são uma espécie de unicórnios que têm uma distopia, desculpem o palavrão, mas é uma distopia que não tem sentido. E que um dos seus pilares é um feminismo absolutamente maquiavélico, militarizado quase. Um feminismo que quer as mulheres queiram, quer não, quem está sujeito a esse feminismo, ou quem está sobre essa alçada desse feminismo, vê-se abraços com uma enormidade de obrigações,
não há outra palavra, mulheres com obrigações. Lá está. Eu não quero voltar através da palavra felicidade, mas é impreterível, que são contraproducentes contraproducentes à felicidade das mulheres que possam entrar por esse caminho. Porque lhes coloca obrigações, pesos, responsabilidades, objetivos de vida que nada têm a ver com as escolhas que as mulheres fariam se estivessem livres de todas estas imposições, que muitas delas são apenas, lá está, fantasias masculinas, desejos masculinos, do mundo masculino, que nada tem a ver com aquilo que o ser feminino, libertado destes espelhos, deste jogo de espelhos, desta obrigação de competir com o homem, de ser igual ao homem, de estar no mundo dos homens, se tivesse libertada desta questão, não iria por esse caminho. E eu não estou só aqui a divagar ou a ser machista ou correr esse risco de ser sexista ou o que seja. Eu fundamento isto que quero dizer. Há países que são quase laboratórios. Quase laboratórios. De tão evidentes. Os países nórdicos, neste caso, são fenomenais. Os países nórdicos têm levado ao extremo as políticas de igualdade. Igualdade de cotas na escola, nos trabalhos, na sociedade, nos acessos aos cargos. Têm levado ao extremo. Ok? E depois os resultados são extraordinários. Extraordinários. A natureza é danada. E a natureza, repara, a natureza é determinista no sentido em que a natureza, lá está, já voltamos outra vez à história do Sol, se está no centro do universo, não está. O Sol é apenas o centro do sistema solar e um pouco mais. Hoje sabe-se, percebe-se já, porque é possível seguir a evolução das consequências destas políticas sociais de intervenção, de manipulação social, de obrigar as mulheres e os homens, por inderência, a irem por um determinado caminho em prol de uma ideia distópica de igualdade, e não há ninguém. A gente pode ler a biblioteca do planeta, não há ninguém que tenha comprovado que uma sociedade igual é uma sociedade mais justa. Não há uma palavra sobre isso. É impossível determinar. Pelo contrário, uma sociedade igual é uma sociedade muito mais injusta. E agora eu posso falar por isso, mas não vale a pena, porque é tal maneira evidente que é daquelas coisas que é perder tempo estar a falar sobre isso. Ok? Mas a natureza é uma coisa danada. Faz quase lembrar aquela história do Jurassic Park, a natureza encontra sempre uma maneira. Na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e em menos dimensão na Finlândia, o que acontece são duas coisas extraordinárias. Primeiro, a diferença de fenótipo, ou seja, entre mulheres e o homem, a diferença física entre o homem e a mulher, tem vindo a aumentar. Os homens estão mais musculados, mais masculinos, mais como eles dizem, butch, estão mais másculos, e as mulheres mais afeminadas, porque quase uma forma surreal, isto não sou eu que estou a dizer, é só por estar aqui a dizer aqui para a frente da Câmara, isto está estudado e provado, porque quase como uma forma da natureza equilibrar a anomalia que tem sido tentada com a igualdade em termos culturais. Ou seja, os pares, as pessoas, quase não inconscientemente, equilibram a balança da desigualdade.
Isto parece um paradoxo, parece uma coisa aqui extraordinária, mas não é. Por um lado, há uma tentativa forçada, artificial, de implementar a igualdade, e o que acontece é que a natureza responde, a natureza das pessoas responde com desigualdade. As pessoas começam-se a escolher, começam a procriar, começam a transmitir genes entre pares mais diferenciados em termos de traços masculinos e femininos. Extraordinário. Ninguém gosta de falar sobre isto. Isto é um segredo mal guardado. Porque lá está, porque quem está a implementar estas políticas, quem está a pôr estas políticas em prática, não quer dar parte fraca, porque não lhe interessa nada a verdade, não lhe interessa nada a felicidade das pessoas, interessa apenas prevalecer sobre o argumento. E por isso vai fazer tudo e mais alguma coisa para esconder este processo. Mas há outra coisa que desde logo nos diria qualquer coisa que está errado. Porquê? Porque é verdade que na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, o sistema escolar é um sistema de potenciar mais as pessoas, isto é, dá mais liberdade às pessoas para serem quem querem ser. Okay? É verdade que, por um lado, não lhes incute os chamados papéis tradicionais, ou seja, não vai dizendo as meninas fazem aquilo, os meninos fazem aquilo, mas liberta os rapazes e as raparigas às suas determinações pessoais. Não é por acaso que são mais felizes do que o resto. Se bem que depois isso terá há outras nuances que não valia agora entrar por aí. Mas por agora a gente dirá que a Dinamarca, a Noruega, a Suécia são sociedades mais felizes, exatamente porque permitem as pessoas brotarem, digamos assim, se a palavra pode ser correta, brotar com menos condicionantes a priori. Deixam-os ao livre. Ok? Isto é fenomenal. E depois os resultados são ingratos para quem gosta desta política da igualdade. Porquê? Porque uma das bandeiras do feminismo atualmente, uma falsidade absoluta, é que as mulheres ganham menos do que os homens. Okay? Uma falsidade absoluta, porque implica uma falácia e uma deturpação dos termos. É tão infantil, é tão básico, que só poderia ser repetida até a exaustão até ser verdade. Mas é tão estúpida a mentira que barrega a questão. Porque basta ver o que é que se estão a querer confundir. Porque a palavra earnings e wage são duas coisas completamente diferentes. Uma é salário e outra é rendimento. Eu tenho um salário igual. Trabalho igual, salário igual. E a de lei. E rendimentos tem a ver com quanto é que eu faço ao final de um ano, ao final de 6 meses, ao final de uma vida, quanto é que eu consigo amealhar do meu trabalho. E é verdade que as mulheres têm menos rendimento do que os homens. Ou seja, ao final de um ano, estamos a falar de médias, ao final de um ano, uma mulher em Portugal, em média, ganha menos de 16. Ou seja, por cada euro, a mulher ganha cerca de 85 cêntimos. Por cada euro que um homem ganha, a mulher ganha 85 cêntimos. Não de salário, mas de rendimento, ou seja, ao final do ano. Porquê? Porque a mulher trabalha menos horas, falta mais ao trabalho, escolhe trabalhos mas menos bem pagos, e isto é fundamental, é menos ambiciosa no local de trabalho, tem menos capacidade de... Agora vamos dizer, é machista, isto e aquilo, eu não sou. A gente pode falar de casos particulares, quando a gente começa a falar em termos genéricos, há sempre alguém que se lembra, mas não, eu da minha mãe, o meu pai, a minha vida, não interessa, não é o seu caso pessoal, não é a questão deste ou do lado, é de uma questão genérica, uma questão de totalidade, da generalidade da população. Estamos a falar em termos gerais. Em termos gerais, as mulheres têm todos estes predicados, peço desculpa. Tem todos estes predicados que as faz ganhar menos dinheiro ao final de um ano do que um homem. E depois verão os feministas dizer, é verdade, isso é até, pronto, quando são encostados à parede, dizem, sim, mas é a sociedade patriarcal que obriga as mulheres a escolherem as profissões típicas. De educadora de infância, de professora, pronto.
E é uma fuga para a frente. Porque não é de todo verdade, mas peguemos nessa verdade. É a sociedade patriarcal que obriga a isso. Pois, então vejamos o que é que acontece na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, onde as pessoas de facto escolhem as profissões que devem ser, que são escolhidas muito mais em consciência, com o seu percurso, do que é que acham que vai ser a sua felicidade, do que imbuídas por enfoques patriarcais de a menina vai para ali e o menino vai para lá. Okay? Onde eles são muito mais livres destes predicados impostos. Na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, as mulheres ganham menos em relação aos homens do que ganham em Portugal. Ou seja, os homens na Suécia têm trabalhos mais tipicamente de homens onde se ganha melhor, e as mulheres livremente escolhem profissões e ganham profissões onde se ganha menos, livremente, e trabalham menos livremente, ou seja, dedicam-se mais tempo à família, dedicam-se mais tempo a si próprias, dedicam-se mais tempo a casa, a essas tarefas todas, livremente. E por isso ganham menos. Ou seja, em pé de igualdade, em ato de igualdade, o que é que vem ao de cima? Vêm as desigualdades. Se partirmos sobre a mesma linha, se acharmos a linha de desavar, e aí vem o problema das feministas. Cientes deste problema, cientes desta noção, acirram os enfoques, acirram o reclamar de privilégios e acirram essencialmente a identificação daquilo que pensam ser privilégios masculinos e reivindicam para si. Exigem também esses privilégios. Completamente indiferentes, completamente aliadas, se são ou não são privilégios. Basta percepcionarem como um privilégio. E agora voltemos a essa marcha, essa famosa marcha. E tudo o que aconteceu, ao silêncio e ao ruído que essa marcha provocou. Espetacular marcha das mulheres contra o Trump. Extraordinário. É preocupante, diria eu, e eu não sou jornalista, é preocupante a cobertura dessa marcha, em termos jornalísticos. É completa, é total e a ausência de trabalho jornalístico. Não houve nada. Eles foram uma autêntica correia de transmissão. Lamberam tudo o que lhes foi dado, sem o mínimo espírito crítico, sem uma pergunta inconveniente, sem o mínimo processo de investigação. Nada. Nada. Foi-lhes dado. Aquilo foi um triunfo, foi uma espécie de... Parecia, desculpa, agora vou ser ordinário, parecia as tropas hitlerianas a marchar em Paris. Ok? Não houve ninguém que se tenha oposto, não houve ninguém que tenha dito, se calhar, não, nada. E, no entanto, eu faço aqui este exercício ao risco de correr, mais uma vez, a todos os rótulos que me queiram colocar. Há qualquer coisa de problemática em todo o movimento. Se, diria eu, se o melhor que têm para apresentar, em termos de slogan político, slogan de intervenção, de mensagem reivindicativa, é variantes, e não é mais do que isto, variantes de um vernáculo. A rata para aqui, a rata para lá, larga a minha rata, tira a mão da minha rata, não mexas da minha rata. Pareciam homens. Taberna, diga-se passagem. Triste ver-se mulheres com uma tal falta de imaginação que o único padrão de reclamação que encontram é do taberneiro, do bêbado, do lavasqueiro, da ralé. Ou seja, para reclamar com alguém que supostamente é entendido como um taberneiro, um lavasqueiro, um ordinário, nada melhor que pôr não sei quantas milhares de mulheres a fazer exatamente a mesma figura. Nada melhor. Não houve um mínimo de tentativa de elevação do discurso, pelo contrário.
não houve a mínima tentativa de trazer qualquer coisa de debate minimamente elucidativo ou que de alguma maneira obrigasse as pessoas a pensar e a refletir sobre o que era, afinal de contas, as suas dores. Nada. Foi simplesmente um exercício de ordinarice. Simplesmente e do pior que há. E foi do princípio ao fim. Ok? Princípio ao fim. Além das violências, das pequenas atritos. E depois os símbolos que vão encontrar. A Madonna. Pá, eu não quero ser mau para a Madonna, mas eu pensaria 10 vezes que se tivesse algum tipo de reclamação sobre uma reclamação política em que eu quisesse combater uma ideologia, uma demagogia, qualquer tipo de tirania, percepcionada ou não, com toda a certeza não era a Madonna que eu iria lembrar-me de fazer o meu porta-estandarte. Por favor, não. Tudo menos a Madonna. Uma fulana que tem como aliás, basta ver o discurso que ela fez, absolutamente patético para quem ouviu, porque para ela foi uma maravilha, porque ela ganhou não sei quantos milhares de contos, ganhou uma fortuna só neste evento, porque fez lá um make-off qualquer, uma previsão qualquer, uma música da Lady Gaga, e voltamos ao mesmo. Olha, a Lady Gaga, pá, eu compreendo que não haja o Zeca Afonso ali à mão de semear para se fazer um hino a uma manifestação destas, mas deve haver alguém com uma mensagem melódica, musical, um pouco mais substancial do que a Lady Gaga. Por favor. O ridículo também tem limites. Quão vazio nós temos que ser para encontrarmos na Lady Gaga qualquer coisa de importante para dizer. O lá lá nananana. Quer dizer, reduzimos a nossa mensagem política ao pré-natal. Quer dizer, só isto diz tudo, não é? O substancial da intervenção da Madonna é que queria rebentar, queria explodir a Casa Branca com amor, porque de facto explosivos e Casa Branca e amor faz tudo, tem tudo a ver. E depois cantou 4 ou 5 refrões de uma música da Lady Gaga e depois foi ao banco ver quanto é que tinham ganho em downloads dessa brincadeira. Foi o que ela fez. Okay. E pelo menos desta vez não deu razão ao Elton John, porque o Elton John e agora isto para nós vermos até onde até este discurso consegue baixar a intensidade e a qualidade. Para nós conseguirmos perceber onde a gente anda, o Elton John consegue criticar com razão a Madonna, porque a Madonna transformou-se numa palhaçada. Vejam o que é que o Elton John, vão à internet e vejam o que é que o Elton John disse da Madonna há relativamente pouco tempo, sobre as suas qualidades artísticas e o que é que ela vale hoje em dia como ícone artístico. Não sou eu, diz o Elton John. Vale o que vale, mas lá está. Pelo menos é um artista genuíno. Continua a cantar o que sabe e o que não sabe não canta. Ao contrário, por exemplo, da Madonna. Mas mais preocupante que isto são fediveres, é a total conivência dos jornalistas com esta brincadeira toda. Antes de começarem a tirar pedras e começarem a chamar nomes, que eu sou isto, eu sou aquilo, alguém sabe que é uma das... Por exemplo, se eu disser, que uma das principais organizadoras, uma das principais mentoras desta marcha, deste evento maravilhoso, onde foi verdadeiramente visível como as pessoas estão verdadeiramente sectarizadas, ou seja, estão a distâncias impossíveis de qualquer tipo de diálogo, há distâncias completamente... Eu não vou dizer que os apoiantes do Trump também, eu não quero estar a fazer isto só como se fossem os do Trump também, mas os do Trump já a gente está deparado que eles são o que são. Mas estes que supostamente deveriam defender a racionalidade e o lado
criterioso da política, estes que são, ou pelo menos arvoram-se dos chãos, são piores do que, sei lá, são piores do que eu já uma vez vi em qualquer... Até nos do Trump. Os do Trump conseguem, de alguma maneira, evidenciar menos índices de lunáticos, menos índices de completamente extrapolar a loucura do que esta gente. Que esta gente está completamente possuída, está completamente exacerbada de emoção, de tal maneira afundada em emoções, que a razão desfaleceu. Estão absolutamente histéricos. Não há outra palavra, é uma histeria absoluta. Em qualquer coisa que os mídias dizem, qualquer coisa que os jornais dizem, eles ficam absolutamente translocados, querem pegar fogo, querem chamar nomes, querem dizer que estão a ser extraditados e que vão morrer e que vão isto. É uma hipérbole absoluta, constante. Não há o mínimo de razão no processo. Estão em hipérbole catastrófica. E os mídias e a imprensa generalista acompanha e alimenta este processo. Porque este ruído garante um silêncio. Porque não se fala de nada. Fala-se só de loucura. Só se faz a histeria e faz pé de ventos. Mas não se fala de nada. Eu, por exemplo, se disser assim, mas eu, enquanto jornalista, gostaria de saber, eu, enquanto consumidor de jornalismo, gostaria de saber quem são os organizadores desta marcha. Quem são alguns dos organizadores? Não acham... Desculpa, eu vou falar diretamente para... Não acham preocupante, no mínimo preocupante, que uma das organizadoras desta marcha, uma das principais organizadoras desta marcha, e já nem vou falar das outras maluquinhas do feminismo, porque essas já nem vale a pena, mas uma das organizadoras desta marcha é... simpatizante, familiar, sabe-se lá mais o quê, do Hamas, que é uma organização terrorista, quer a gente queira, quer não, é uma organização terrorista, é uma organização conservadora, e quando digo conservadora, é uma organização da extrema-direita do islamismo, tem uma visão da sociedade, nenhum de nós, ou pelo menos aquelas mulheres, com toda a certeza, grande parte delas, jamais seriam felizes a viver nela. Mas pior, é uma pessoa que tem variadas afirmações públicas, qual delas é a mais reveladora? É uma pessoa que, por exemplo, tem o descaramento de dizer que os Estados Unidos têm muito a aprender com a Arábia Saudita no que diz respeito aos direitos de procriação das mulheres na Arábia Saudita. Sério. E isto não é motivo de peça jornalística. Isto não é motivo de os jornalistas questionarem. Afinal de contas, que agenda é esta que faz com que estas pessoas apareçam associadas umas às outras? Estão-me a querer dizer que metade, vamos partir do princípio, que estão ali, metade das mulheres, ou mais de metade das mulheres, porque mais de metade das mulheres não votaram no Trump, votaram na Hillary, mais de metade das mulheres americanas quer para si qualquer coisa parecida para os seus direitos de procriação iguais ao que têm as mulheres da Arábia Saudita? Sério? Não me acredito. Tenho algumas dúvidas. Merece ser questionado. Merece ser perguntado. Tem momentos absolutamente hilariantes do surrealismo que é o silêncio que se fez à volta desta brincadeira. Eu não sei até que ponto estão ao corrente do que vai acontecer na internet. Hoje a internet tem um poder imenso porque de alguma maneira cobre muitas das coisas que não aparecem. Não aparecem. Não aparecem. Por simplesmente não aparecem. E aparece só a parte bonita da brincadeira. Por exemplo, não sei se sabem quem é, há um ator que é o Shia LaBeouf. Vocês já ouviram falar, participou naqueles filmes importantíssimos para a cultura ocidental, os Transformers, uma coisa absolutamente extraordinária.
não sei porque é que não ganhou pelo menos 3 Oscars e 4 Globos de Ouro. Fez um projeto, ele tem complexos, como muitos outros têm, de no fundo, participarem numa indústria de vazios, não é? Porque Hollywood hoje em dia é uma indústria nada tem de artístico, por mais que a Meryl Streep diga ao contrário, é uma indústria que está completamente rendida ao lucro e por isso usa as pessoas e abusa e pouco ou nada produz que tenha um mínimo de arte no seu sentido mais elevado e é apenas são apenas artífices, digamos assim. Fazem galos de Barcelos em larga escala. São galos de Barcelos. E não deixa de ser engraçado que este rapaz e o filho do Will Smith, eu não sei nem sei o nome dele, não sei das quantas, tem nome de pedra, não me interessa agora. Os dois propuseram-se a fazer um projeto artístico para protestar a inauguração ou para a presidência do Trump. E então escreveram numa parede He will not divide us. E ele não nos dividirá. E puseram uma câmara, aquelas câmaras quase de CCTV, aliás CCTV mesmo, e depois com o microfone. Okay? E agora a gente, pronto, até aqui tudo bem, apenas um pequeno devaneio de gente muito rica, muito burguesa, muito completamente desfasada, a viver numa bolha completamente desfasada da realidade. E depois a hipérbole, lá vem a hipérbole, porque não podia não ver a hipérbole, que é, propuseram-se a fazer isso durante 4 anos. 24 horas por dia, estarem lá à frente da Câmara a dizer He will not divide us. E isto, pelo seu próprio surrealismo, pela sua própria demonstração de completo lunático, valeria a pena uma peça. Ao menos alguma coisa fosse mencionada. Olha, o maluquinho do Shia LaBeouf, porque não é ninguém, mas o maluquinho do filho do outro, Will Smith, também fazia uns filmes patetas quaisquer sobre a chegada à Terra, não sei das quantas. Lembraram-se de fazer um projeto artístico em que durante 4 anos vão estar à frente de uma câmara a dizer exatamente só uma coisa. Porque, de facto, não tem muito mais para dizer. Porque o vazio das ideias, a completa desistência de elaborar raciocínios, de elaborar argumentos, porque já nem se pretende sequer argumentar, nem é preciso, porque basta chamar o outro nazi, o outro racista. Basta isto, está terminada a conversa. Já não há vontade de conversar. Já se está no processo de desumanização. Já nem há vontade sequer de prevalecer. Há vontade de prevalecer, mas já nem há vontade de prevalecer pelo argumento. Hoje já nem sequer argumentar, quer-se apenas deitar abaixo. E por isso eles já nem têm vontade de dizer mais nada que não seja uma ladainha repetida, que ainda por cima He will not divide us. Claro que o projeto começou muito bem, as primeiras 12 horas aquilo fez o que foi, e a certa altura tornou-se uma bola de neve de ridículos, de maluquinhos, de confrontações, de patetices, de momentos absolutamente surrealistas, aquilo vale a pena. Aliás, o Big Brother ao pé daquilo, esqueçam, a gente vê aquilo é quase incompulsório, é compulsivo estar a ver aquele processo de destruição que as pessoas ali se sujeitam aquele ator, esse de Shia LaBeouf, o rapaz, não tenho pena dele porque é um pateta e tem dinheiro para gastar em psiquiatras, como que se mais acaba, mas estou convencido que ele teve um esgotamento nervoso em frente à Câmara várias vezes, não foi uma vez nem duas, teve ali um processo de degradação psicológica absolutamente inacreditável. Como é que alguém na posição dele se permita um achincalhamento daqueles? Aquilo vale a pena ser visto, porque o rapaz anda lá a tarefa, não sei como é, acaba por ser preso em um processo de absoluta. Enquanto os seus acólitos estão lá, He will not divide us, completamente já parece que estão a ser raptados por marcianos, vem a polícia porque ele tinha acabado de agredir um seu próprio apoiante,
já nem sabia quem era, quem não era apoiante, agrediu um deles e depois ele foi fazer queixa, porque ele bateu-me, eu gostava dele, ele afinal bate-me. Foi fazer queixa e a polícia, em direto, enquanto eles estão lá todos naquela cantiga, naquela cantilena meio maluquinha, pegam nele e levam, e vai ele a cantar a cantilena. Aquilo é absolutamente revelador do que é que se está a passar. Maluquice. Maluquice completa. E os nossos mídia silenciosamente sobre isto. Não falam nada sobre isto. Ninguém. Como é que é possível toda esta informação estar aí? E o que se fala é de falsidades absolutas. Como esta história, por exemplo, da proibição de entrada de muçulmanos. Horror. O homem proibiu entrar muçulmano. Proibiu. Alguém foi ler o que é que o homem escreveu, o que é que está lá, o que é que está decidido, o que é que foi dito. É assim tão diferente do que o Obama fez. Não, pelo contrário, o Obama até foi mais drástico. Quando foi os atentados em Boston, foi mais drástico. Durante 6 meses proibiu a entrada de não sei quantas pessoas, de não sei quantos países. Proibiu-os. Sem problemas. Não houve uma pessoa a protestar. Eu não estou a defender o Trump. Mas quero que coloquem uma perspectiva na coisa. Quero que lembrem esse pormenor. O homem está a falar do muro. O muro já está a ser construído há uma porrada de tempo. Há uma porrada de tempo que está a ser construído o muro. O homem não começou a construir o muro agora. Ele acelerou o processo e deu ordem para completar o muro. Porque o muro estava suspenso. Mas o muro está a ser construído há uma porrada de tempo. E pior, é assim, há coisas absolutamente idiotas que vale a pena a gente conversar sobre isso, sobre o muro. Por exemplo, a ideia estúpida do é o México que paga. Porquê que o México há de pagar o que quer que seja? Eles querem um muro, façam eles um muro. Qual é o problema de um país que tem uma fronteira e quer por lá uma fronteira física? É a fronteira deles, pá. Querem lá pôr um muro, querem lá pôr um muro. Não é o único país que tem muros na fronteira. Pá, a gente nunca mais acaba que tem muros. Não falta para aí gente com muros. Nós, Europa, temos um muro. Temos um muro, nós. Então, temos mais do que um muro. Temos ali em Ceuta, com toda a certeza. E que nos protege a nós, Portugal. Ainda bem que nos protege a nós. Ou a gente quer entrar... Não queremos. Um bocado de conversa é essa. Que dito é essa. Os suecos que são os suecos, estão a vão mandar este ano 80 mil para trás. Ninguém fala disso, porquê? Falam do Obama que proibiu entrar 150 pessoas. Mas os suecos vão mandar 80 mil. Os dinamarqueses os dinamarqueses, para que os imigrantes não entrem na Dinamarca, estão a tirar o dinheiro aos imigrantes. Os imigrantes e os refugiados que queiram entrar na Dinamarca são revistados e são completamente retiram todos os bens. Ninguém vai chamar nazi lá à senhora da Dinamarca, lá à rainha da Dinamarca. Ninguém lhe chama nazi. Que raio de dualidade de critérios são estes? Os suecos. E aqui vale a pena ver assim. Os suecos, esse farol de abraços com uma epidemia de agressões sexuais inauditas. Eu estou-me a rir porque me dá vontade de rir. Ninguém fala disso. Se eu disser aqui, independentemente de haver razões na lei sueca e nos procedimentos penais suecos para exacerbar esse número, ainda assim, não deixa de ser absolutamente aterrador. E não acreditam naquilo que eu vou dizer. Vão à internet, procurem, informem-se, fujam dessa ideia de olhar para a TVI e para a SIC, fujam dessa ideia e tomem a intenção, procurem as vossas fontes. A Suécia
hoje, 2017, apresenta valores de agressão sexual piores que o Afeganistão. 1 em cada 5 mulheres suecas, vejam um número, 1 em cada 5 mulheres suecas já foi sexualmente molestada. Okay? 1 em 5. Um recorde. É o país com o pior registro. A Suécia. Esse paraíso na Terra, onde as pessoas são educadas, onde o crime era uma coisa quase surreal. E, no entanto, e agora vamos ser desagradáveis. Vamos falar de factos. Ninguém gosta de falar de factos. Vamos ser racistas, vamos ser nazis, vamos pôr aqui o bracinho no ar. Não invalida o facto de ser um facto. O que é verdade é que a Suécia é Suécia. E a Dinamarca também tem esse problema, e a Áustria também tem esse problema, e a Alemanha tem esse problema, e tem imenso esse problema. Não há dimensão da Suécia, porque a Suécia começou a receber este problema mais cedo. E agora está a agir da maneira que pode. Mas a Suécia, há 10 anos para cá, viu os valores dos ataques sexuais centuplicar. Foi uma coisa tipo... E coincide com grandes fluxos de entrada de imigrantes e de refugiados. Da Somália, do Bangladesh, do Afeganistão, do Paquistão. Isso é um facto. Falamos disso aí? Ouve-se falar disso? O Guardian, um jornal inglês de referência, hoje em dia já não é de referência, mas já o foi de referência, perdeu completamente toda a legitimidade, toda a credibilidade que tinha, porque entrou em postura completamente de lavar as notícias e higienizar as palavras. O próprio Guardian, com a sua agenda liberal, acabou por reconhecer que se calhar não era muito bom a ideia andar a não dizer estas coisas. Não falar sobre isto. Para depois não acontecesse coisas como em Colónia e nos restos das cidades alemãs, onde, durante o fim de ano, andaram a... tipo formigueiros. Ó Deus dará, porque para quem vem da Síria, quem vem do Afeganistão e quem vem do Paquistão, ver as mulheres daquela maneira, aquilo é como se fosse árvores de fruto, não é? É só apanhar. As notícias não falam nada disto. Não convém. Eu gostaria, independentemente o tema está-se a alongar, vou só dizer 2 coisas mais rápido e depois já fecho já. Apesar de já se notar alguma tendência para a violência, para a violência da pior sentido, que é a violência do não concordo com o que tu dizes, estás-me a agredir verbalmente e por isso permite agredir-te fisicamente. É um salto extraordinário. E é um salto que é feito por islamistas. É feito de uma forma preocupante. É feito de uma forma preocupante. Mas é feito também por nós. É feito pelo comum das pessoas, sem religião até. Se me dizem qualquer coisa que eu não gosto, é suficientemente ofensivo, dá-me o direito de bater. É verdade de alguma maneira. Se me chamarem uma filha da puta ou isto ou aquilo, se calhar não perco a paciência e vou-me lá. Ok? Agora, se eu disser que Maomé era pedófilo, faz parte do meu direito à liberdade de expressão dizer uma coisa dessas. É verdade. O homem casou com uma criança de 9 anos e teve relações com ela quando ela tinha 11 ou tinha 12 anos, por isso, objetivamente, além de ser um criminoso de guerra, além de ser um psicopata, além de ser um sanguinário,
Um general com muito valor, mas um sanguinário, era um pedófilo. Estes são valores. É ofensivo dizer isto. Eu acho mais ofensivo, sinceramente, ver centenas de milhares de pessoas, homens, acharem que este homem é o paradigma dos valores morais. Tanto que assim é que o tentam copiar fidedignamente e vestido, até vestidos, e com as barbas e com as vestes, tal e qual como acham que eles eram. Isso a mim também me ofende. Ofende-me e preocupa-me. Ofende-me e preocupa-me, obviamente. Acho um ato lunático. Tenho uma liberdade de expressão. Termina e acaba onde? Para não a pedofilia não é bem aquilo que a gente chamaria de liberdade de expressão, digo eu. E não deixa de ser engraçado que no Canadá, há coisa de 2, 3 dias, se fez um grande arraial, porque houve um maluco, e é um maluco, há sempre um maluco, que entrou por uma mesquita dentro e andou aos tiros e matou não sei quantos. E automaticamente houve alguém que se lembrou de dizer: isto é resultado da retórica anti-islamita ou anti-islâmica do Donald Trump. E por isso é mais uma prova que este discurso não deve ser permitido. O discurso promotor de ódio não deve ser permitido. E eu fico a olhar, é assim, e isto é dito pela CNN, pela Sky, não sei se em Portugal, porque eu já nem vejo as notícias em Portugal, mas provavelmente também em Portugal também foi dito. Em França foi dito, no Canadá foi dito, e eu acho isto absolutamente... É quase como a luz do sol caísse pelo manto do prado. Perante esse raciocínio de ligar A a B desta maneira tão direta, então o Islão, há muito que devia ter sido proibido na Europa. Há muito. Porque é óbvio que a mensagem do Islão está diretamente ligada, pode não querer estar, mas que está. O Islão, seja lá o que isso for, mas que está. O Islão está diretamente ligado. A mensagem do Islão, as suas leis contra a blasfémia, a morte, o desejar a blasfémia como um ato nível de morte, a apostasia, a homossexualidade, o adultério, todo esse número de valores. Podemos argumentar que nem todas as correntes do Islão, nem todas as visões do Islão o defendem. Não faço nenhuma ideia. O que é verdade é que há pessoas que olham para o Islão e recebem do Islão essa informação, esse discurso de ódio, suficientemente bem explícito para se lembrarem de entrar contra torres, explodirem autocarros, explodirem comboios, entrarem por teatros de concertos de heavy metal e desatarem aos tiros, fazerem as coisas mais... destruírem países, fazerem as coisas mais mirabolantes, porque esta mensagem assim os incute. Não é assim? Mas no Canadá foi. No Canadá, as poucas palavras que o Trump, comparativamente com as palavras que o Islão, não são poucas, as palavras do Islão são imensas. São repetidas desde os tempos imemoriais. Pois são muito mais. O Trump chegou há uma semana ao poder. Ora, se o Trump, com uma dúzia de frases, consegue provocar um indivíduo a começar aos tiros dentro de uma mesquita, o suficiente para se levantarem vozes com importância no discurso público, a pedir que o Trump seja censurado,
porque promove um discurso de ódio. Ao diabo. Então, toda esta enormidade. Claro que estamos a falar das mesmas pessoas. E agora vai ser uma novidade. E aqui vê-se a qualidade da imparcialidade e de como não há qualquer tipo de vontade de provocar já o argumento. Já nem há vontade de que haja diálogo entre as coisas. No dia 27, se não me engano, não tenho precisado, mas foi no dia 27, houve outra marcha de mulheres em Washington. Alguém soube disso? Uma marcha bastante grande, com mais de 500.000 de pessoas. Alguém sabe o que é que eles fizeram? O que é que aconteceu? Não é para ir pesquisar. Disseram alguma coisa nas nossas notícias. Falaram alguma coisa nos telejornais desse planeta inteiro. Duvido. Deixa de ser estranho. E assim vamos nós. Quase que roga a questão se não está aqui um contrassenso pegado. Se não há vontade de ou vilipendiar ou vilinizar de tal maneira este Trump. Não estamos, na verdade, a promovê-lo. A torná-lo paladino contra esta corja. E digo já, da mesma maneira que eu não gostaria de ter a Madonna como porta-estandarte do que quer que seja, muito menos gostaria de ter o Trump. A falar que é figura. Outras pessoas teriam a obrigação de ter esse papel. Com toda a certeza. Termino só com uma curiosidade. Quando o Trump hoje decidiu fazer uma moratória sobre a entrada de muçulmanos de algum tipo, em algum determinado país da Síria, nem nos principais. Aliás, ele deixou de fora os principais. Deixou de fora o Paquistão, se não me engano, a Arábia Saudita e penso que o Afeganistão também. Por isso, o Egito, penso que o Egito também. Por isso, ou seja, nem os principais países onde o islamismo anda completamente louco. Nem aí ele atacou, ele parou na Síria, penso que na Síria, mais importante na Síria, não sei mais outro país, mas sei que na Síria é o caso principal. Penso no Iraque também. Foram às centenas de pessoas para os aeroportos. E como forma de protesto, motivo, porque nem será o trabalho de perceber o que estava a acontecer, encontraram a melhor forma de protesto, que foi impedir que as pessoas entrassem ao centro dos aeroportos. Foi aquilo que o Trump também fez. E quando falei há pouco, ou falei anteriormente, do coeficiente de inteligência, há um pequeno senão em relação ao coeficiente de inteligência. É que o coeficiente de inteligência por si só não garante que a gente faça coisas inteligentes. Pelo contrário. Pessoas inteligentes são muito bem capazes de fazer coisas muito estúpidas. E a prova é essa.